Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos chegando ao final desse dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos adorá-lo, tanto em família quanto em comunidade, na sua casa, na igreja, o local que nós separamos para a adoração do nosso Deus. Eu quero aproveitar e fazer um apelo aos irmãos e irmãs, aqueles que podem, que retornem aos cultos. Nós temos espaço suficiente e nós não temos ocupado 50% dos espaços reservados ao culto de adoração ao nosso Deus. Então eu queria fazer um apelo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que podem e que vão ao supermercado, que vão à farmácia, que vão ao banco, que têm trabalhado durante a semana, por favor, vá à igreja, cultuar o Senhor juntamente com seus irmãos, na comunhão dos santos. Deus se alegra quando nós nos reunimos e o adoramos comunitariamente. Retorne às atividades presenciais da igreja, ainda que num espaço limitado, um número limitado de irmãos, mas é bom a gente já ir voltando aos poucos. Hoje nós estamos encerrando o nosso dia, a certeza de que o Senhor tem falado conosco, e eu quero aproveitar e dizer também que nós fizemos uma boa viagem à Missão Caiuá, que Deus nos levou, Deus nos trouxe guardados debaixo da sua companhia. Agradeço as orações dos irmãos e das irmãs nesse período que nós ficamos fora. Deus possa nos abençoar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, encerrando o nosso dia. Para isso nós vamos ouvir o nosso irmão reverendo Kleber. Deus possa colocar nos lábios do reverendo Kleber a mensagem que ele tem para os nossos corações. Deus nos abençoe. Meus irmãos queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós neste dia. Uma alegria muito grande estarmos mais uma vez diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, para buscarmos as instruções do Senhor para as nossas vidas, o alimento para as nossas almas, os meios necessários para que possamos conduzir as nossas vidas na presença do Senhor, de modo que venhamos honrar e glorificar o seu nome.
Gostaria nesse momento, queridos irmãos, de orarmos ao nosso Deus, rogando a Ele que esteja presente em nosso meio, falando aos nossos corações nesse momento através da sua palavra. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida. Somos gratos pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de podermos estudar a Tua Palavra. Neste momento, Senhor, nós rogamos a Ti, fale aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Ó Deus amado, nós rogamos a Ti que não apenas fale, mas nos dê, ó Deus, todos os recursos necessários através da instrumentalidade do Teu Santo Espírito para que possamos viver, Senhor, na prática, tudo aquilo que nós temos aprendido. Que os nossos corações, ó Deus, estejam cada vez mais desejosos do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, buscar a Tua presença incessantemente. Que possamos, ó Deus, viver uma vida que honre e que glorifique o Teu nome. E tudo isso, Senhor, nós sabemos que é possível através da Tua Palavra e do poder do Teu Santo Espírito. Fale aos nossos corações nesta noite, Senhor. Nós oramos e pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nessa noite nós vamos meditar no Senhor, no Evangelho de João no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. A meditação, o sermão será apenas dos versos 1 a 5, mas eu vou fazer a leitura de todo o capítulo para que possamos entender o contexto em que a perícope desta noite está inserida. João 17, diz a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei aqui na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste,
para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Meus irmãos queridos, nós temos diante dos nossos olhos este longo capítulo, 26 versos. E aqui, queridos irmãos, nós temos 26 versos, onde cada uma das palavras destes versos partem dos lábios do Senhor Jesus e faz parte da oração que ele faz diante do Pai. Nós temos aqui, queridos irmãos, diante de nós um texto extremamente profundo. Nós temos à nossa frente o vislumbre de um raio rasgando o céu. Este capítulo foi chamado de o Santo dos Santos das Escrituras. É o capítulo mais elevado e cheio de glória da Bíblia. É a oração acima de todas as orações. É também o capítulo acima de todos os capítulos, pois somente aqui nós vemos e podemos ouvir de forma clara e plena a comunhão perfeita entre o Filho e o Pai. Portanto, aqui nós somos levados, meus irmãos, à sala do trono de Deus e somos admitidos no Santo dos Santos. Nós nos aproximamos da comunhão interior da Trindade. O lugar secreto do Deus Altíssimo é aberto diante dos nossos olhos. Aqui nós precisamos fazer como Moisés, tirar o sapato dos pés e ouvir e nos humilhar com corações reverentes, porque nós estamos diante do lugar mais santo de todos. João 17 nos deixa então quase paralisados. Nós vemos aqui, meus irmãos, o 17º capítulo do Evangelho de João e, sem dúvida, a parte mais notável do livro mais notável do mundo. Muitas vezes nós lemos nos Evangelhos que Jesus orou. Às vezes podemos ler os pequenos trechos, né? Quando nós vemos as orações de Jesus, nós podemos ver os pequenos trechos de suas orações. Mas aqui, queridos irmãos, poucas horas antes de Jesus ser preso, nós ouvimos a sua oração, a mais longa oração de Jesus registrada no Novo Testamento. Essa oração realmente marca o fim do ministério terreno de Jesus, o ministério de intercessor por seu povo diante do trono do próprio Deus. Jesus poderia ter orado silenciosamente como ele sempre fez, mas ele orou abertamente e há todas as razões, meus irmãos, para acreditar que os discípulos ouviram toda essa oração de Jesus quando estava sendo feita, e ela é registrada pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo João, para que todos nós também possamos ouvir a oração de Jesus. E por que Jesus faz isso? Porque aqui está um vislumbre do Cristo exaltado, que vive pelos séculos dos séculos. E aqui então, meus irmãos, está aquilo que o Cristo exaltado, que vive pelos séculos dos séculos, faz por nós, junto ao Pai. Ele intercede por nós. Aqui nós vemos o nosso grande sumo sacerdote. Aqui nós vemos, meus irmãos, o Senhor Jesus em seu papel como mediador entre Deus e o homem. Essa oração nos é apresentada como um presente do céu, para que conheçamos o conteúdo da intercessão que o grande sumo sacerdote faz por nós diante de Deus, para que conheçamos a forma como o justo advogado, junto ao Pai, intercede por cada um dos seus eleitos.
Dessa forma, meus irmãos, Jesus, então, dividindo esse texto, dos versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo para que ele seja glorificado. Dos versos 6 a 19, ele ora por seus discípulos para que eles sejam santificados. E dos versos 20 a 26, ele ora por sua igreja para que ela seja uma única igreja. Essa noite nós vamos, como eu já disse, olhar apenas para os versos 1 a 5, porque não temos tempo para trabalhar de forma profunda todo este capítulo, que levaria-se muitos domingos para expô-lo. Mas, queridos irmãos, olhando para os versos 1 a 5, então, eu gostaria de convidar os irmãos a pensarmos no seguinte tema, ou na seguinte ideia central. Jesus se submete ao plano soberano de Deus para ser glorificado através da cruz. Jesus se submete ao plano soberano de Deus para ser glorificado através da cruz. Então, a primeira coisa que nós vemos no versículo 1, meus irmãos, é que o plano de Deus envolvia a hora em que seu filho se ofereceria na cruz. O verso 1 diz então: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Este capítulo, meus irmãos, é descrito após então a noite em que o nosso Senhor Jesus, a última noite que o Senhor Jesus passou com os seus discípulos, que começa no capítulo 13 até o capítulo 16, onde ali nesses capítulos ele dá instruções, promessas e faz avisos aos seus discípulos. Ele os prepara para o futuro sem a presença física do Senhor Jesus. Ele também lhes promete o Espírito Santo, mas adverte que o Espírito Santo só viria depois que ele voltasse para o Pai. E depois de tudo isso que é dito aos discípulos, não há mais nada a dizer, e ele encerra então com o versículo 33 dizendo: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele termina a sua longa noite de ensino com estas promessas, com uma declaração de um absoluto triunfo final. Eu já venci o mundo. É como o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é como se já tivesse acontecido. Sim, eu vou morrer, serei odiado, perseguido, preso, expulso da sinagoga, mas eu prometo a vocês que eu já venci o mundo. E aquilo que aconteceu comigo, de ser preso, expulso, odiado, acontecerá com vocês, mas tende bom ânimo. O mundo vai odiar vocês porque eles odiaram a mim, mas eu triunfarei no final e vocês triunfarão em mim. Foi assim então que ele terminou a noite na escuridão com seus 11 discípulos. Então agora, queridos irmãos, neste capítulo 17, ele eleva os olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Essa é a natureza de sua oração. Essa é uma oração, antes de tudo, por sua própria glória, para que, tendo sido glorificado, ele possa trazer os seus eleitos à glória. Cristo não estava pedindo algo que ele não merecia. De fato, ele diz: Pai, glorifique teu filho. E no versículo 5 ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Apenas me leve de volta à glória eterna que sempre foi minha por direito. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Esta é uma oração pela glória que lhe pertence, a glória que é intrínseca a Ele mesmo, que é uma virtude dele, que é uma virtude de quem Ele é. Primeiro ele diz Pai, e ele repete isso por 6 vezes, no versículo 5, versículo 21 e versículo 24. Essa é uma maneira, meus irmãos, de enfatizar a natureza compartilhada entre o Filho e o Pai. E aqui também nós vemos a familiaridade íntima, a comunhão íntima entre o Filho e o Pai. Pai,
E essa expressão mostra a estreita relação entre Jesus Cristo e Deus. Existe um relacionamento eterno entre Deus Pai e Deus Filho, que é refletido em sua intimidade e amor de um para com o outro. Mas quando Jesus vem ao mundo, se faz homem, Deus continua sendo o seu Pai. Mesmo ele assumindo aquela natureza humana, Deus continua sendo o seu Pai. E quando o Senhor Jesus instrui os seus discípulos a orar, ele então, lá em Mateus 6,9, ele disse: orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E isso, queridos irmãos, revela a incrível verdade de que nós podemos abordar o soberano Criador do universo como sendo o nosso Pai amoroso, que cuida de nós como seus filhos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos por adoção, nós somos filhos através de Cristo Jesus, que morreu na cruz para garantir a cada um de nós, eleitos do Senhor, acesso à presença de Deus e um relacionamento de paz com o próprio Pai. E isso, queridos irmãos, mostra que Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo, é um Deus fiel, é um Deus que é pessoalmente gracioso para cada um de nós, seus filhos em Cristo Jesus. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus, mas depois Ele também é o Pai de todo pecador arrependido. Ele é o Pai, pois Ele é o autor de nossa vida, pois nossa natureza foi criada à sua imagem, pois Ele nos gerou novamente para uma esperança viva através da redenção do seu Filho Jesus. Mas percebemos também que sempre devemos chegar a Ele em submissão, reconhecendo a sua autoridade soberana sobre nós. Foi assim que o Senhor se achegou a Ele. Foi assim que os discípulos se achegaram a Ele. Era assim que os seus servos, profetas, homens que Ele chamou para realizar a sua obra, se achegavam diante dEle de forma submissa, reconhecendo a sua autoridade e a sua soberania. Então o Senhor Jesus continua dizendo: Pai, chegou a hora. Aponta para a hora da cruz, a hora ordenada por Deus. 5 vezes neste evangelho Jesus se referiu à sua hora como não tendo chegado. Isso está lá em João 2, 7 e 8. Mas quando a cruz estava logo à sua frente, Jesus disse: a hora chegou. Era a hora determinada antes da fundação do mundo entre o Pai e o Filho, quando o Filho faria a expiação por nossos pecados. Todo o evento da história, todo o evento dramático de Cristo na cruz, da redenção divina, foi meticulosamente planejada por Deus. Tudo está dentro de um cronograma divino. Jesus reconhece: não é a minha hora, não é a minha hora. Ele sempre falou isso várias vezes: ainda não chegou a minha hora, não chegou a minha hora. Mas agora então ele diz: a minha hora chegou. Existe uma precisão absolutamente soberana e inalterável com o qual Deus opera o drama redentivo, meus irmãos. E o seu plano na vida de Jesus Cristo, seu Filho, na minha vida e na sua vida, segue à risca este cronograma. Deus soberanamente predeterminou toda a história da humanidade em seus mínimos detalhes. Tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece no mundo, de forma geral, cada coisa está ali acontecendo da forma como Deus planejou. O salmista no Salmo 139 diz que o Senhor, que a nossa história foi escrita no livro, foi escrita e pré-determinada antes mesmo de nós existirmos. Toda a nossa história foi escrita e foi pré-determinada. Tudo que acontece no mundo está escrito, está pré-determinado, e tudo está acontecendo de acordo com aquilo que o Senhor Deus escreveu e pré-determinou. Nada, absolutamente nada foge do seu controle, e Jesus sabia disso.
Isso era verdade para Jesus Cristo, porque finalmente agora então ele vê que a hora dele chegou. Essa hora foi o ponto crucial da história, foi o evento da eternidade. Duas eternidades estavam prestes a se encontrar, a passada e a eternidade futura. E essas duas eternidades, se assim possamos dizer, se encontram na cruz. Chegara a hora em que o Filho do homem, o Filho de Deus, terminaria a sua humilhação, terminaria a sua missão e faria isso se tornando sacrifício pelo nosso pecado. E a aplicação desse sacrifício, meus irmãos, se estenderia ao longo de toda a história da humanidade, a todas as pessoas que já haviam crido, a todos que iriam crer, a todos que, através da pregação do Evangelho, viriam a crer. Tudo aquilo que o Senhor realiza na cruz reverbera, acontece, chega até nós. A palavra do Evangelho, a palavra da cruz, a mensagem da cruz alcançou os nossos corações, e alcançou os nossos corações por causa daquilo que o Senhor realizou na cruz. Naquele momento, então, Jesus se tornaria pecado por nós. E ele está fazendo, então ele está se tornando isso porque isso está ali dentro dos desígnios de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia ordenado que o seu Filho fosse crucificado para que o pecador fosse liberto dos seus pecados. E Deus escreveu os nomes daqueles para quem a crucificação de seu Filho seria um sacrifício eficaz de salvação. Foi o momento em que todos os propósitos divinos alcançariam um ápice. Foi a hora em que todas as profecias, todas as promessas de salvação, todas as profecias específicas com relação ao Messias foram cumpridas. Foi a hora em que todos os tipos e símbolos ganharam forma. Foi a hora em que aquilo que o profeta falava veio a acontecer. Foi a hora da salvação, quando tudo que Deus havia prometido se tornou visível, realidade. Era a hora da cruz. No capítulo 12 de João, versículo 23, Jesus diz: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Nos versos 27 e 28 deste mesmo capítulo 12, ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Aqui, portanto, está, meus irmãos, o clímax de tudo. A hora da glória, a hora de pagar o poder da maldição, de reconciliar pecadores com Deus, de nos transportar do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus planejou este momento desde toda a eternidade. Pedro disse no dia de Pentecostes: tudo isso que aconteceu pelo conselho pré-determinado e pela presciência de Deus. Este foi um plano de Deus. O Filho está na cruz. Foi um plano de Deus do início ao fim. Nós olhamos para a cruz e olhamos para a ressurreição. Nós olhamos para a cruz e olhamos para a ascensão e a coroação de Cristo que se seguiu. E nós vemos glória em tudo isso. Mas não haveria glória sem cruz. Não para ele, porque o Pai exigia a cruz. E certamente nós não poderíamos pagar esse preço da cruz. Mas agora o Senhor Jesus percebe, entende que a hora de pagar o preço por cada um dos seus eleitos, por cada um daqueles por quem ele iria morrer, chegou. E ele fez isso. Ele fez isso em submissão. Ele fez isso em amor. Ele fez isso, queridos irmãos, para que nós pudéssemos então estarmos diante de Deus. Para que nós pudéssemos estar diante de Deus não apenas aqui nesta vida, mas que nós pudéssemos estar diante de Deus eternamente. E o Senhor então se entrega nesta cruz. Ele se entrega em obediência ao Pai. E ele se entrega para a nossa salvação. Chegou a hora então está ali diante do Senhor. E ele cumpre cabalmente a sua missão.
A segunda coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que o plano soberano de Deus é glorificar a si mesmo e a seu Filho através da cruz. Os versos 1, a segunda parte do versículo 1 e o versículo 4, então, dizem isso. E foi exatamente isso que eu acabei de mostrar no versículo 12, no capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o seu nome. Então veio a voz do céu e disse: eu já glorifiquei e ainda glorificarei. A cruz, meus irmãos, era um lugar improvável para encontrar glória. A cruz era o instrumento mais terrível e doloroso de morte. A cruz estava reservada para os piores criminosos daquela época. Ali não era um lugar de glória, era um lugar de vergonha, de desonra, de dor. Era um lugar de humilhação. A cruz é onde, mas a cruz, meus irmãos, é onde a glória de Deus foi exibida de forma clara, de forma surpreendente, de forma gloriosa. Glorificar a Deus é reconhecer os seus atributos perfeitos, é se maravilhar diante de quem Ele é. Glorificar a Deus é entender que Ele se apresenta de um jeito majestoso, grandioso, soberano. Ele é isso, Ele é essa pessoa. E nada glorifica a Deus, meus irmãos, como a cruz. A cruz mostra o poder de Deus, mostra a sua sabedoria. Assim como Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 a 24, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A cruz é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. É a sabedoria de Deus porque remove as obras humanas, a bondade humana que traz glória ao homem como um meio de salvação. Em toda a religião, queridos irmãos, exceto no cristianismo, a salvação é baseada, pelo menos em parte, em obras e méritos humanos. Mas o Evangelho da cruz traz todos diante de Deus como pecadores culpados, de modo que quando Ele nos salva, não nós, mas Ele recebe toda a glória. A cruz é um símbolo de vergonha para o mundo, mas é um símbolo de glória para o cristão. Portanto, o objetivo final do Calvário não é a salvação, mas a glória de Deus. E, queridos irmãos, esta é a notável realidade da Trindade. O Filho procura ser glorificado para poder glorificar o Pai. O Pai é glorificado na humilhação e obediência do Filho. O Espírito Santo dá glória a Cristo, Cristo dá glória ao Pai e o Pai dá glória ao Filho. As perfeições sagradas e absolutas da Trindade nos dão uma demonstração perfeita e clara da total ausência de qualquer egoísmo entre eles. E em João capítulo 5, versículo 23, ele diz, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. O nosso Senhor orou para ser glorificado, a fim de glorificar o Pai. Esta glorificação veio ao preço da cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele sofreu a ira eterna de Deus sobre ele por nossos pecados. Nós jamais compreenderemos completamente a magnitude do sacrifício perfeito de Cristo, mas nós podemos nos glorificar nele. Os ímpios se gloriam em sua vergonha, mas nós nos gloriamos em Cristo. Os cristãos encontram glória na vergonha do nosso Senhor Jesus.
cruz, na vergonha da cruz. Ali nós encontramos glória, ali nós encontramos vida, ali nós encontramos salvação. Cristo é glorificado na cruz, o Pai é glorificado na cruz, e nós, queridos irmãos, encontramos da glória de Cristo ali, e nos deleitamos nisso, e nos alegramos nisso, e somos fortalecidos nisso. Somos fortalecidos na cruz. Terceira coisa que nós vemos, queridos irmãos, é que o plano soberano de Deus envolve o Senhor Jesus dando a vida eterna a todos a quem o Pai lhe deu. Jesus orou para que o Filho glorifique o Pai e depois mostra como isso seria realizado nos versos 2 e 3. E aí ele diz: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que ele tem autoridade sobre todas as pessoas para dar vida eterna a algumas delas. Essa é uma afirmação surpreendente que nenhum homem poderia fazer. Glorifica-me, porque sou eu quem tem autoridade sobre toda a carne. Sou eu quem dará a vida àqueles que tu me deste. Em termos simples, meus irmãos, quem dá a vida é Deus. Quem tem autoridade sobre toda a carne, todos os seres vivos, é Deus. Em Efésios capítulo 1, nos versos 19 a 22, Paulo escreve: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. João nos diz, no capítulo 5, versículo 27, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Portanto, meus irmãos, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para julgar, tem autoridade para condenar, tem autoridade para exaltar. Ele condenará os ímpios com castigo eterno, e ele exaltará aqueles que pertencem a ele no céu dos céus. Filipenses 2, Paulo diz que depois que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome do Senhor, que diante desse nome todo joelho se dobrará. Todo o joelho no universo se curvará, queridos irmãos, à autoridade de Cristo, pois ele é a autoridade suprema. Todos os joelhos reconhecerão que ele é rei. Todo o povo se dobrará diante dele e reconhecerá a sua majestade, a sua glória, o seu poder. Contudo, a autoridade que lhe pertencia, a autoridade soberana sobre todas as coisas, sobre o universo inteiro, foi posto de lado na sua encarnação. E ele literalmente veio a esse mundo, ele se humilhou. Na encarnação ele deixou a sua glória, a sua majestade. Ele se humilhou, meus irmãos, no seu nascimento. Ele se humilhou na sua vida. Ele se humilhou na sua morte. Cristo se humilhou em todo o tempo. Cristo se humilhou em todos os momentos da sua vida neste mundo. Quando nós pensamos na humilhação de Cristo, quando nós pensamos no sofrimento de Cristo, nós não podemos resumir a humilhação e o sofrimento de Cristo apenas à cruz. Ali é o ápice de tudo, mas o sofrimento e a humilhação de Cristo acontece desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte. Ele era rei, ele era o Senhor, ele foi aquele que criou todas as coisas, ele é o Logos, o Verbo de Deus. Aquele que estava com Deus antes da fundação do mundo, que tinha toda a glória, todo o poder, toda a majestade, mas ele deixou tudo isso e se humilhou. Ele se humilhou para resgatar o seu povo. Ele se humilhou para conter a ira de Deus sobre os seus. Ele se humilhou para dar a vida aos seus eleitos.
Ele é aquele que tem autoridade sobre toda a criação, sobre tudo que existe. Toda a vida, meus irmãos, vem de Cristo. A vida eterna vem de Cristo, a vida humana vem de Cristo, a vida espiritual vem de Cristo. Sem Ele nada nós somos, sem Ele nada nós podemos fazer, sem Ele nós não existimos, porque nele nós existimos, nele nós nos movemos. Toda a nossa vida depende de Cristo, todo o nosso ser depende de Cristo. Nós não dependemos, meus irmãos, para estarmos vivos neste mundo da nossa força. Nós não dependemos, meus irmãos, para estarmos de pé diante da vida, dos nossos recursos. Nós não dependemos, queridos irmãos, da nossa energia somente. Se nós estamos de pé, se nós estamos vivos, se nós temos fôlego de vida, se nós temos alegria, se nós passamos por sofrimento, se nós passamos por luta, se nós passamos por dificuldades, tudo isso, meus irmãos, quem nos dá segurança, força para enfrentarmos tudo isso é o próprio Cristo. Nós dependemos inteiramente dele. Nós dependemos dele em cada milésimo de segundo de nossas vidas. Nós não podemos viver sem Cristo. Por isso, meus irmãos, para o crente deveria ser prazeroso estar na presença do Senhor. Para o crente, meus irmãos, deveria ser algo natural querer estar diante do Senhor, querer buscar a presença do Senhor, querer ser fortalecido diante do Senhor na comunhão dos santos, na adoração pública. Nós, queridos irmãos, passamos muito tempo privados disso. Aos poucos nós estamos voltando. E nós precisamos aproveitar cada oportunidade, cada momento, cada tempo que nos é oferecido pelo próprio Deus para estarmos diante de Cristo, diante do Senhor, glorificando a Ele. Como o salmista nos diz no Salmo 84, como o reverendo Geraldo pregou no domingo passado, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser deve ansiar pelo Senhor. Todo o nosso ser deve ser conduzido para a presença do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, entender que somos crentes, mas que nós somos crentes e vivemos diante do Senhor trancados dentro de nossas casas. Muitos de nós estamos privados disso e não tem condições de estar aqui, mas todos nós que temos condições, queridos irmãos, nós devemos almejar, ansiar por isso todos os dias da semana, esperando chegar logo o domingo, porque no domingo eu estarei diante do Senhor. Eu estarei fazendo aquilo que eu fui privado de fazer por 4 meses, mas agora eu não serei mais, eu estou livre para estar diante do Senhor e cultuar a Ele. Tudo vem dele, meus irmãos. Tudo vem de Cristo. E o Senhor enfatiza a sua autoridade soberana para dar vida eterna a todos que Deus lhe deu, para nos ensinar que a sua obra na cruz não foi vã. Todos os que me deste, e essa expressão todos os que me deste aparece 7 vezes nessa oração. Essa é uma declaração definitiva sobre os crentes, sobre você, eu, todos nós crentes. Desde que a obra de Cristo foi aplicada a nós, todos nós fomos dados a Cristo pelo Pai. Nós somos de Cristo e por isso nós precisamos amar, desejar e almejar estar diante de Cristo. Em toda a história redentora, em toda a história humana, o Pai está reunindo pessoas que formarão um único corpo, pessoas que formarão uma noiva, que será a noiva para o seu filho. E é por isso que quando nós chegamos ao final do livro de Apocalipse, meus irmãos, nós vemos o céu, uma cidade, e ali naquele lugar tem uma festa nupcial, onde essa festa e toda a cidade ali está adornada para um casamento. Portanto, toda a história redentora é o Pai preparando uma noiva para o seu filho, porque Ele o ama. Ele quer que o filho tenha a noiva que o sirva para sempre, que o ame para sempre, que o honre para sempre, que o glorifique para sempre, que reflita o caráter do próprio noivo, do próprio Cristo. Nós somos chamados, meus irmãos, a isso. Se você e eu somos crentes, se nós estamos em Cristo, foi porque Deus nos deu a Cristo. Ele nos deu porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E por 7 vezes Jesus se refere aos crentes como aqueles a quem o Pai dá o Filho.
Nós somos de Cristo. Nós fomos dados a Cristo pelo próprio Pai. Ele morreu para conquistar a nossa vida, para pagar o preço, a dívida que nós tínhamos, o castigo que nós tínhamos. Por isso, meus irmãos, nós devemos querer ansiosamente glorificar a Cristo, honrar, bendizer, nos alegrar na sua presença, cultuá-lo, honrá-lo, servi-lo em todo o tempo, em cada momento de nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos, mas também principalmente no culto público. Outro ponto importante que nós vemos aqui, meus irmãos, é que a essência da vida eterna que Cristo dá é que nós possamos conhecer o único Deus e a seu Filho, Jesus Cristo. A pergunta que muitos fazem, que nós fazemos, é o que é a vida eterna? E o versículo 23, então, nos responde o que é a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna, meus irmãos, é o perfeito conhecimento que nós temos de Deus e de Cristo. Significa que nós teremos o perfeito conhecimento de Deus, o perfeito conhecimento de Cristo e, ao mesmo tempo, o amor perfeito tanto por Deus quanto por Cristo. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo é amá-los. A palavra conhecer no Novo Testamento em relação à salvação, queridos irmãos, carrega a conotação de um amor íntimo. Não ter vida eterna significa não conhecer a Deus, não conhecer a Cristo, não conhecer o amor divino. Significa ser ignorante, separado da vida, separado de Deus, ser cego, ser morto. Um dia nós conheceremos a Deus e a seu Filho perfeitamente, e nós o amaremos com todo o nosso coração, alma, mente e força. Quando chegarmos no céu, seremos consumidos, meus irmãos, com um conhecimento perfeito e um amor perfeito de Deus e de Cristo. Essa é a vida eterna. Agora nós conhecemos em parte, como diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos a Deus em parte, até certo ponto, mas nós amamos a Deus e amamos a Cristo naquilo que nós os conhecemos. E esse amor deve aumentar cada vez mais e mais à medida que nós entendamos o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Mas quando vier a vida eterna, meus irmãos, quando a vida eterna atingir a sua perfeição, quando a salvação estiver completa, quando a boa obra que o Senhor iniciou em nós estiver concluído, nós conheceremos a Deus e conheceremos a Cristo de forma perfeita. E nós amaremos a eles de forma abrangente, de forma plena e completa. Seremos consumidos com tanta alegria que nós não conseguiremos compreender nem a parte, nesse momento nós não conseguimos compreender a parte mais pobre disso. Então o Filho diz lá no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. No versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A obra de Cristo, meus irmãos, era servir. Servir principalmente através da cruz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para dar a vida em resgate por muitos. Ele nasceu para a cruz. Ele foi enviado para isso. O trabalho de Cristo foi realizar a obra da expiação substitutiva na cruz. Ele sofreu pelos propósitos que o Pai lhe enviou para sofrer na cruz. E aí, quando ele então completa a sua obra na cruz, o último brado, a última palavra dele é: está consumado. Portanto, no versículo 4, ele está olhando além da cruz. Eu fiz o trabalho. Eu dei a minha vida em resgate por muitos. Então, Pai, por causa de quem eu sou, por causa do que eu fiz, me dê a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A primeira parte, queridos irmãos, desta oração, dos versículos 1 a 5, então, é respondida. Cristo foi glorificado. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois ele ascendeu à glória, tomou seu lugar no trono, e ele vive eternamente e intercede por nós da mesma forma como ele está intercedendo aqui nesta oração. A partir do versículo 6, ele está orando
por você e por mim. E Ele orará até que Ele nos leve à sua glória. Até que lá nós tenhamos um amor pleno, perfeito e profundo por Ele. Até que nós o conheçamos de fato e de verdade. Meus irmãos, nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada. A obra expiatória de Jesus Cristo nos garante salvação eterna. Nos garante salvação para sempre. Não são as lutas que nós enfrentamos, não são os sofrimentos, não é o isolamento, não é pandemia, não é coronavírus, não são as mortes. Nada, absolutamente nada, queridos irmãos, pode nos separar de Deus. Muito pelo contrário. Todas essas lutas e dificuldades que nós enfrentamos nos aproximam cada vez mais e mais de Deus. O Senhor já nos concedeu vida eterna. Ele nos dá o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo como selo da exaltação final de Deus no crente e a garantia da sua glória. O grande sumo sacerdote está sempre vivo. E Ele está sempre vivo, fazendo intercessão por nós, para nos trazer glória. Esse texto, queridos irmãos, nos remete a esta mensagem. Esse texto, meus irmãos, deve gerar em nós uma alegria profunda, uma esperança viva, uma paz plena em Cristo. Porque, queridos irmãos, eu entendo que nos momentos mais difíceis da vida nós precisamos voltar para João 17. Nos momentos mais doloridos de nossas vidas nós precisamos olhar para o que Jesus está fazendo aqui. Nós precisamos olhar e perceber que o Senhor Jesus está orando por nós ali, há 2000 anos atrás. Ele está orando por aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Ele está orando por nós e nos colocando diante de Deus para que Deus nos fortaleça diante de tudo aquilo que nós temos enfrentado hoje. Para que Deus nos fortaleça do desânimo, da apostasia, do esfriamento, para que os nossos corações sejam animados, fortalecidos, nutridos de esperança e glória diante de Deus. Que Deus, portanto, queridos irmãos, nos abençoe e que Ele possa nos conduzir para esse texto. Ele possa nos fortalecer através deste texto. Ele possa nos nutrir através da sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por Cristo Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o nosso grande sumo sacerdote, o justo advogado, está intercedendo por nós. E diante desse texto, ó Deus, nós podemos ver o Seu trabalho de intercessão. Nós podemos ver, ó Deus, o Seu trabalho de defesa por cada um de nós. O justo advogado. O justo advogado que um dia será o grande juiz. E sentenciará os pecadores ao inferno, mas dará a vida eterna a todos aqueles a quem o Pai lhe deu. E nós fazemos parte destes, ó Deus, destes que foi dado a Cristo pelo Pai. Uma vez que nós somos de Cristo, ó Pai, nós rogamos a Ti, nos faça vivermos como tal. Nos faça ter um amor intenso e profundo por Cristo. Nos faça ter um amor intenso e profundo por Sua obra. Nos faça ter um amor intenso e um desejo contínuo da Sua presença. Nos faça, Senhor, viver na presença do Senhor todos os dias. Coloque em nossos corações uma sede insaciável por Ti, uma fome da presença do Senhor, um desejo profundo de estar contigo, ó Pai.
Ó Deus amado, olhe para nós. Olhe para as nossas imperfeições. Olhe para as nossas limitações. Olhe para os nossos pecados, Senhor, e não leve essas coisas em consideração. Mas diante disso, ó Pai, que seja abundante a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nossas vidas. Para que nós possamos, ó Deus, Te buscar e Te servir com todo o amor com que o Senhor nos amou. Para que nós possamos Te buscar e Te servir, ó Deus, sabendo que essa é a coisa mais importante que nós temos para fazer neste mundo, que nós temos para fazer nesta vida. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. E agora recebei a bênção, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada um de nós e sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o